Bom dia, bom dia, bom dia, família atômica, família mais amada, acelerada e atomizada do Brasil. Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Atomcast, o podcast da família atômica. E hoje nós temos o prazer incomensurável de receber o nosso ilustre convidado do dia, Evandro Rios. Evandro, suas credenciais, por favor. Vamos lá. Bom dia aí a todos. Me chamo Evandro Rios, né? E é um prazer enorme estar aqui. Primeiramente quero agradecer ao Ricardo aí pela excelente oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história e poder aprender também com você, Ricardo. Então, quero agradecer demais por esse espaço, por essa oportunidade. Legal, nós que agradecemos pela tua presença e o podcast é isso, é uma via de mão dupla, né? Onde trocamos experiências, compartilhamos histórias de vida e aprendemos muitas coisas. Aqui no Vida Atômica nós acreditamos que todas as pessoas têm uma história, têm um tesouro dentro de si. E hoje nós vamos conhecer o tesouro do Evandro. Evandro, conta um pouquinho para nós a sua história de vida, né? Desde o seu nascimento, tudo aquilo que você lembra, tudo aquilo que é importante e relevante, até você chegar na pessoa que você é hoje. Maravilha. Eu nasci dia 27/12/96. Não, brincadeira, de 86. Mas parece que foi em 96. Então, nasci na cidade de Guarulhos, né? Hoje eu moro em Atibaia, fazem 4 anos que eu estou em Atibaia. Mas nasci numa família que meus pais eram, minha mãe dona de casa, meu pai caixa de postos de gasolina, sempre trabalhou com essa área de postos de combustíveis. E desde que eu nasci, eu falo que eu sempre fui sonhador. Legal. Né? Eu sempre quis algo a mais, eu via alguma coisa e eu falava, não, eu preciso batalhar para aquilo. E aí fui crescendo, estudei, entrei para o mercado de trabalho e sempre com aquela vontade de crescer, sempre com aquela vontade de crescer. Então hoje eu falo que eu sou sim um sonhador e quero sempre ser um sonhador, porque eu acho que quando a gente sonha, a nossa vida ela tem mais esperança e a gente consegue correr atrás das nossas coisas para que a gente possa conquistar aquilo, né? Então eu sempre gostei de prestar atenção no que as pessoas estavam fazendo, para que eu pudesse, se fosse ruim eu não fazer, né? E se fosse bom agregar aquilo para a minha vida. Então hoje, aí com 37 anos, aí vou praticamente 38 anos, eu me considero sim uma pessoa sonhadora que já realizou algumas coisas, mas tenho muito para realizar ainda. Venho do mercado tradicional, então já trabalhei com várias coisas. Parece que não, mas hoje em dia, né, Ricardo, você fala sobre locadora de filmes, as pessoas não sabem nem o que é, né? Mas o meu primeiro emprego foi numa locadora de filmes, então chegava as fitas, a gente era os primeiros a assistir o filme, porque a gente precisava assistir o filme para saber falar daquele filme, para quando alguém fosse alugar, falar, esse filme é bom? Sim, esse filme é bom porque ele relata isso e tal. Então, além da gente ter essa experiência do filme, a gente tinha que testar a fita para ver se a fita não estava com problema. Sim. Né? Então, foi um dos meus primeiros empregos. Depois trabalhei como empacotador em mercado. Depois comecei a fazer curso de instalação de som de carro. Só que eu queria não só ficar na teoria, eu queria na prática. Onde eu cheguei um dia na escola e tinha uma placa lá de vaga para aprendiz. E aí eu fui lá nesse lugar para saber como que funcionava, né? E aí eu estudava de manhã e à tarde eu ia para esse emprego. E na época, não faz muito tempo, mas na época eu ganhava R$180 e 120 eu gastava de condução. E me sobrava R$60 por mês. E as pessoas falavam assim pra mim, cara, mas como que você trabalha o mês inteiro para você ganhar só R$60? Mas na minha cabeça não era o valor que eu estava ganhando mensal. Perfeito. É o que eu estava aprendendo. Então pra mim aquilo ali era de grande valia muito mais do que os R$60. Então eu pensava comigo, eu preciso aprender. Porque quando eu aprendo, depois eu consigo executar e aí o valor, o dinheiro mensal, ele vai vir conforme a minha execução. Então eu trabalhei ali por um tempo, depois fui trabalhar numa empresa
que foi a última que eu saí, né? Nela eu fiquei lá por 8 anos. Certo. Na verdade eu trabalhei 2 vezes, uma vez eu fiquei 4, outra vez 8. Porque a primeira vez que eu trabalhei lá, me mandaram embora, fiquei 1 ano e pouco fora, e aí me fizeram uma nova proposta e eu voltei novamente para atuar, que é mecânico de manutenção. Cara, que legal. Você falou aí de aprendizado, eu tive 2 insights aqui. Eu me lembrei que com 16 anos de idade tinha o Instituto Universal Brasileiro. A galera de hoje não conhece isso, mas na nossa cidade, que eram cursos por correspondência. Então a gente matriculava no Instituto Universal Brasileiro, recebia um kit de ferramentas e uma vez por mês ia vindo uma apostila, você estudava, fazia as provas. E eu fiz um curso de mecânico de automóveis pelo Instituto Universal Brasileiro. Eu tinha 16 anos, meu pai tinha um Fusca, que era meio do meu pai e meio meu. E eu desmontei o Fusca inteirinho, fiz a suspensão dele, eu desmontei o motor, mandei algumas peças para retífica, montei o motor, nós compramos uma girafa na época, que era um guincho hidráulico, e eu fiz o curso de manutenção mecânica pelo Instituto Universal Brasileiro. E aí outro insight que eu tive, que você falou, né, principalmente os jovens, é muito importante isso, para todos nós, mas para os jovens principalmente. O emprego, né, principalmente o CLT, ele pode ser uma excelente oportunidade de aprendizado, né? Ele é uma universidade. Então, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a gente não trabalha pelo salário. A gente sabe que o salário CLT ele tem algumas limitações, é difícil você enriquecer-se com o salário de CLT, mas você enriquece muito a sua mente, né? Uma oportunidade de aprendizado fenomenal, que não pode ser ignorado. Isso eu sempre levei, Ricardo, porque em todos os lugares que eu passei, em todos os meus empregos, eu sempre pensei nessa parte do aprendizado. Eu preciso aprender algo para que eu pudesse avançar de cargo dentro da empresa. Então, nesse lugar que eu trabalhava como instalador de som, eu já fui com essa mentalidade. Eu já estou tendo a teoria, mas eu preciso ter a prática. E aí, quando eu fui para o outro emprego, onde eu saí de lá como mecânico de manutenção, eu comecei como ajudante de máquina. Então, tinha um ajudante, tinha um operador, e assim eu saí lá como mecânico de manutenção. Mas levando essa ideia de que eu tinha que aprender. Então, eu lembro que era 3 meses de experiência, e antes dos 3 meses, eles tinham feito um convite para mim para trabalhar na manutenção. Certo. Porque quando eu estava na máquina, que eu chamava o preparador de máquina, que ele vinha na máquina, eu olhava o que ele fazia. E aí, quando acontecia o mesmo problema, eu já não chamava mais ele. Eu ia lá... Fazer questão de você mesmo. Exato. Fazer questão de ir lá e mexer na prática. Legal. E aí eles viram isso e falaram, você não quer fazer um curso no Senai de mecânica? Eu falei, claro, faço. Se você fizer, depois que terminar, a gente te dá uma oportunidade. Mas é engraçado, né, Ricardo? Porque as pessoas que estão... Por isso que a gente tem que estar muito claro dentro de nós o que a gente quer para a nossa vida, né? Porque as pessoas no externo, elas vão te criticar. Sim, o tempo todo. Se não estiverem te criticando, alguma coisa você está fazendo errado. Está errado, né? Você está no caminho certo quando todo mundo está te criticando. Exato. Aí você vai firme. Porque eu fazia isso e as pessoas falavam, você é bobo, porque... Puxa saco. Isso. Escutava puxa saco. Isso não é a sua função, deixa para o mecânico fazer. Exato. E é legal que você plantou a oportunidade e depois você colheu a oportunidade. Né? Você não ficou esperando a oportunidade chegar. Sim. Você semeou, você plantou a sua oportunidade, quando ela veio, você agarrou ela com as 2 mãos. Exato. Porque quando a gente tem isso na nossa mente, né, Ricardo, muito claro que a gente quer, a gente não liga para o que os outros estão falando, né? É igual você falou agora, as críticas elas vão fazer parte porque quem não está fazendo nada não tem o que criticar, né? Mas as pessoas falavam para mim, Evandro, você está aí debaixo da máquina, todo sujo, e o cara que é o mecânico, ele está lá no refeitório conversando com o pessoal. E eu ficava quieto e comigo dentro de uma forma, não tem problema, eu estou aprendendo. Sim. E daqui eu vou tirar o meu futuro. É legal. Tirei. Agora fala uma coisa para nós, Evandro. A gente sabe, daqui a pouco você vai entrar nesse aspecto, que hoje você não é mais CLT, você é um empreendedor. Mas até aí a trajetória da sua vida você estava como CLT. Como que foi o start para você sair do CLT e falar, agora eu vou ser dono da minha vida, eu vou ser dono dos meus negócios? O que foi esse start? Bom, esse start eu falo que ele não foi de uma hora para outra, ele foi acontecendo. Um start gradual. Exato. Porque eu falo que às vezes é igual o passarinho vai bicando a pedra e chega uma hora que a pedra quebra. Qual foi a bicada?
Todas. Todas. Né? Então eu ia reparando, Ricardo, as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu via, por exemplo, o mecânico que tinha lá 15 anos de empresa e ele estava na mesma situação. Trabalhava muito, porque a gente trabalhava 12 horas de domingo a domingo, ficava 5, 6 meses sem folga, porque era muito trabalho mesmo que tinha. Então eu olhava para aquilo ali e falava, não, eu não quero isso para mim, eu quero algo melhor. Então eu ia, Ricardo, me espelhando nas pessoas, tendo como modelo. E eu lembro muito que você falou em uma das suas palestras sobre essa questão de modelo. Sim, e aí eu ia pegando essa modelagem e eu ia falando, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E aí eu fui buscando. Antes de fazer o que eu faço hoje, eu ia comprar uma maquininha de fazer chinelo. Eu até brinco que meu sonho era tão grande que eu já queria começar a competir com as Havaianas. Na sua cabeça você ia brigar lado a lado com a Havaianas. Comece pequeno pensando grande. Sim, comece pequeno pensando grande. E aí eu ia comprar uma maquininha de fazer chinelo, não tinha dinheiro na época, ia pegar emprestado, enfim. E eu falei, não, eu preciso ter algo. Então esse start, esse start foi acontecendo e eu falei, não, eu preciso, se eu quero avançar, eu preciso ter algo que eu consiga dominar aquele resultado, eu consiga escalar. Sim. Né? Então, agora sim, se eu pudesse falar um start, foi quando eu fiz um projeto dentro lá da onde eu trabalhava, que as máquinas eram manual, e eu fiz um projetinho lá para as máquinas ficarem automáticas. Automação. E aí, antes era uma moça, 2 pessoas em cada máquina. Isso na sua fábrica de chinelos? Não. Não. Você trabalhava antes. Com CLT. Porque a fábrica de chinelo não cheguei a montar. Ficou no campo das ideias. Então ali eu montei e aí eu comecei a ver que uma funcionária ficava em 2 máquinas. E eu falava, se eu consigo fazer isso, se eu tenho habilidade, se eu tenho ideia, porque eu acho que tudo na nossa vida é ideia, né? Tudo começa no mundo das ideias. Tudo, absolutamente tudo que existe no mundo, um dia foi uma ideia na cabeça de uma ou várias pessoas. Exato. Então eu falei assim, cara, se eu tenho ideia, por que eu não faço isso pra mim? Por que eu não coloco essas ideias no meu dia a dia? Aí foi start. Agora eu não quero... isso, eu preciso fazer algo para mim. Aí foi a última picadinha do passarinho na pedra, mas todas as outras picadas foram tão importantes quanto. Sim. Legal. Sim. E aí, depois dessa picada, saiu o Evandro do CLT, como foi o desligamento do CLT e o início dessa nova carreira como empreendedor? Conta um pouquinho para nós. Eu ia comprar máquina de fazer chinelo, ia começar a Mas já pediu demissão da empresa? Não. Continuei lá do mesmo jeito, normal, trabalhando da mesma forma que eu estava trabalhando, continuei lá, só que eu queria fazer algo no paralelo. E aí, Ricardo, eu falo que as pessoas falam hoje assim, eu não tenho tempo. É mentira, não tem decisão. Porque quando você tem uma decisão, quando você tem um sonho muito grande dentro de você arruma tempo. Todos nós temos 24 horas por dia, impreterivelmente. Exato. Então eu falei, não, eu trabalho 12 horas, mas eu preciso arrumar um tempinho para começar a fazer algo para mim. E aí eu ia comprar essa maquininha de fazer chinelo, mas continuei lá. Na semana que eu ia comprar a máquina de fazer chinelo, um amigo meu me ligou e falou, Evandro, eu tenho uma oportunidade de negócio para te mostrar. Então é aquilo, né, Ricardo? Eu acredito muito nisso. Quando a gente tá jogando para o universo algo que a gente quer, as coisas vão conspirando. Sou testemunha viva disso o tempo todo. Exato. Então, esse meu amigo veio, eu já estava querendo ter um negócio, eu falei, sim, vamos lá. E aí ele marcou na casa dos meus pais, eu fui lá, conversei com ele, e aí eu consegui ver a ideia, eu consegui ter a visão daquilo que eu buscava. Porque eu buscava algo para empreender, mas algo que pudesse me dar mais tempo. E porque eu trabalhava muito, eu não tinha tempo. Então eu trabalhava 12 horas de domingo a domingo. Mas o tempo da minha casa para a empresa, o tempo da empresa para a minha casa. Então tudo isso quando precisava de mim ficar até mais tarde, enfim. Então eu queria ter mais tempo, né? Então eu vi a possibilidade do negócio que eu faço hoje para eu construir um negócio de tempo. Sim, ganhar dinheiro, claro, né? Mas também ter um negócio de tempo.
E aí eu continuei trabalhando normal, e aí eu trabalhava 12 horas, e depois das 12 horas eu ia desenvolver o negócio que eu desenvolvo até hoje. Mas não saí do emprego, não diminuí a minha maneira de trabalhar, eu entregava da mesma forma, porque eu separava no meu emprego é o meu emprego e no meu negócio é no meu negócio. Eu usava a minha hora de almoço. Na minha hora do meu almoço, eu gostava de comer rapidinho e jogar um bilharzinho. E eu falava, não vou mais jogar bilhar, eu vou ler. E eu odiava ler. Tinha um rapaz lá que falava, Evandro, você precisa ler. Eu falava, não, sério, e ler o quê? Pra quê? Eu já fico aqui trabalhando 12 horas, como é que eu vou ler? Mas aí eu entendi que eu precisava ler. E aí na minha hora de almoço eu ia lá pro vestiário, sentava no chão e começava a ler. E aí foi surgindo o hábito da leitura. Exato. Hoje eu não consigo ficar um dia sem ler algum trecho de algum livro. Não consigo. E daí? Livro é uma viagem muito boa, né? E aí, Evandro, o pessoal deve ficar curioso, né? E aí, chegou hoje, o que exatamente você faz, o que exatamente você empreende, né? Fala um pouquinho para nós do hoje e tua vida como empreendedor hoje. O que você empreende, como é o teu negócio, como ele funciona. Certo. Eu trabalho com marketing de rede, né? Eu não conhecia o marketing de rede, fui apresentado por esse meu amigo. Então, esse teu amigo que te tirou da ideia do chinelo, ele te apresentou o marketing de rede. Isso, ele que me apresentou o marketing de rede. E aí eu não fui para o chinelo e comecei a desenvolver o marketing de rede em paralelo com o meu emprego. Legal. Em paralelo com o meu emprego. Então hoje eu desenvolvo marketing de rede, já vai fazer 9 anos que eu faço isso. 5 meses eu fiquei fazendo no paralelo. Certo. Quando eu cheguei a um valor que eu ganhava na empresa como empregado, aí eu me desliguei da empresa e me dediquei 100% com esse modelo de negócio. Mas eu falo que eu cumpri a missão onde eu estava, porque eu não deixei de trabalhar, continuei, e quando chegou a minha época de sair, eu fui lá, pedi as contas e falei, não, eu vou sair. Saiu pelas portas da frente. Entrou pelas portas da frente, saiu pelas portas da frente. Certo? Exato. Isso é importantíssimo, né? Sim. Por onde passar, deixar amigos, deixar sementes, Exato. Sempre sair pela porta da frente. Aonde também, cara, fui muito criticado na época. Ah, sem dúvida. Certo. Mais um sinal de que sua decisão era certa. Exato, né? Porque eles falavam, você poderia começar da mancada, faltar, meter atestado. Não. Eu quero sair tranquilo, porque o que eu não quero pra mim, eu também não quero pros outros. Né? E quando eu fiz um contrato, eu estava aceitando aquilo. Então foi uma negociação. Né? Então eu saí e hoje eu desenvolvo 100% esse negócio. Desses 9 anos, 8 anos e meio, eu faço exclusivamente o marketing de rede. Agora, explica para nós, né? Tá todo mundo curioso aí, o que é exatamente o marketing de rede, como que ele funciona? Sim. O marketing de rede, eu sempre gosto de ir atrás da história. Então, muitas pessoas não conhecem o marketing de rede, já ouviu falar, mas não sabe como funciona. O marketing de rede, ele começou por um cara chamado Carl Heiborg. Esse senhor, ele em 1915, na China, ele era americano, mas ele estava na China nesse momento. Certo. Em 1915, ele viu na China que as pessoas estavam tendo problemas de saúde. Estavam morrendo por algum germe que estava dentro ali, estava dando doença, porque era até antes do vírus e a bactéria. O vírus e a bactéria veio até depois. Certo. E aí ele começou a ver que aquelas pessoas estavam morrendo. E aí falavam que era por conta da comida. E aí ele começou a ver que não era a falta da comida, era a falta de nutrientes na comida. E ele começou a perceber qualidade da comida, qualidade da quantidade. Comida. Exato. E aí ele começou a perceber que na época lá, o leite de vaca, o boi, a vaca, ela se alimentava e era muito melhor o leite da vaca porque ela comia alfafa. Então quando eles comiam alfafa, eles tinham uma qualidade melhor. Ele falou, então eu vou acrescentar isso. Só entender, então o leite da vaca que consumia alfafa era melhor do que o leite da vaca que não consumia alfafa. Exato. Essa foi a constatação dele. Exatamente, exato. E aí ele começou a ver que ele poderia tirar as vitaminas das plantas.
Então, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, vitamina é porque antes usava amina num determinado alimento e aquela amina eles descobriram que era vital para a saúde. Vitamina, né? Olha que Isso, legal, essa eu não conhecia. Por isso vitamina. A etimologia da palavra vitamina. Exato. Então ele descobriu e ele falou, então tá aí a sacada, eu vou começar a fazer vitaminas extraído das plantas, que é o chamado hoje fitonutrientes. Certo. E aí ele começou a fazer isso, começou a fazer, desenvolver, só que ele não conseguiu ter sucesso com aquilo na questão da venda, porque ele não era um vendedor, ele não tinha habilidades na venda. E aí ele ficou, quando foi em 1915, hoje se fala muito de vitaminas, mas você imagina lá em 1915. E aí quando foi em 1929, ele fez a primeira vitamina. E aí ele passou mais de 5 anos tentando. Ele isolou a primeira vitamina? Isso, fez a primeira vitamina chamada VIT6. É o primeiro complexo de vitaminas. Isso, extraído das plantas. Entendi. Então ele pegou as plantas e fez em tablete e fez esse polivitamínico. Entendi. E aí em 1929 ele começou a querer comercializar isso e aí ele não conseguiu fazer a comercialização. Porém, uma moça, ela tomou essa vitamina e ela se deu super bem em um problema de saúde que ela tinha. E ela falou, e ela foi atrás dele, cara, olha só o que é engraçado, ela foi atrás dele para vender. Mas ele falou, não, você não vai conseguir vender. Eu tentei vender por 5 anos e não consegui. Ela falou, eu consigo vender, deixa eu vender. Aí, ela era a prova viva de que o produto funcionava, ela acreditava no produto. Né? Ela tinha a crença, né? Sim. Porque ela usou o produto. Ela era uma prova social viva. Exato. E aí ele pegou e falou para ela, então vamos fazer o seguinte, depois de tanto tempo ela insistir para ele, a mulher tem muito isso, né? Ela vai insistir até ela, né? Até ela conseguir. E aí ele falou, então eu gasto 35% do meu tempo para poder desenvolver e comercializar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar esses 35% para você e você desenvolve o trabalho. E aí essa mulher foi, e aí ela arrebentou de vender. Ela arrebentou de vender. A importância de se fazer união com as pessoas certas, Exato. né? Um tinha a fórmula, tinha o know-how, era empreendedor, tinha a ideia, mas não tinha a habilidade comercial de multiplicar, de vender. Exato. Aí se une com uma prova viva, uma prova social viva que tinha a habilidade de vender, né? Fechou, né? Fechou. Aí deu um clique, cara. Aí em 1934 ele fundou a Nutrilite com o sistema multinível, que é o marketing de rede. Então o marketing de rede, eu estou contando toda essa história para as pessoas conhecerem da onde veio o marketing de rede. Por que existe esse modelo de distribuição marketing de rede? Né? Então em 1934 ele fundou a Nutrilite na garagem da casa dele, fazendo essas vitaminas, só com uma produção maior, porque essa mulher vendia. E aí essa mulher falou assim, eu posso treinar outros. Legal. Aí ele falou, se ela está ganhando 35%, eu posso convidar uma outra, também dar a oportunidade para essa outra. Que também vai ganhar 35% e eu fico com 65%. Exato. Ele. Exato. E aí foi criado o marketing de rede. Então toda a história do marketing de rede veio através do Cal Reborn. E deixa eu te perguntar, e ela começou a desenvolver outras pessoas, e as pessoas que ela desenvolvia, dos 35% que ela ganhava, ela pagava um percentual para essas pessoas? Ela ensinava outras pessoas, mas existia um plano de bonificação. Certo. Então ela vendia, ganhava os 35%. Só que quando ela ensinava alguém, em vez dele pagar a propaganda na televisão, a porcentagem que ele ia, que hoje em média é uns 30%, mais ou menos que as empresas investem, ele pegou esse percentual e distribuía para as pessoas que faziam propaganda. Entendi. Então, A rede. Exato. Então, além do lucro, Ricardo, além do lucro dos 35% que ela ganhava, que hoje já é 43%, ela ganhava uma bonificação por ensinar a outras pessoas. Então eu posso falar, grosso modo, que o marketing de rede seria eu vendo algo
eu convenço alguém a comprar esse produto, a pessoa compra o produto, vê que ele funciona, ela passa a consumir e ela passa a gostar tanto que ela também se torna uma vendedora e assim sucessivamente a gente vai criando uma rede. Isso, exato. É exatamente isso. O marketing de rede é consome, vende pouco ou muito e ensina outros a consumir e vender pouco ou muito. E vai multiplicando. E vai multiplicando. Claro que vai ter pessoas que vai só querer consumir, e não tem problema nenhum. Sim. Né? Vai ter pessoas que Mas vai... é difícil, né? É difícil. Porque quando você consome algo, gosta, Exato. a primeira coisa que você quer fazer é convencer as pessoas que você ama a consumirem também. Sim. Então, você comprou uma coisa, gostou muito, independente se você vai ter um resultado financeiro ou não, você começa a querer que as pessoas que você ama também comprem aquilo, porque aquilo trouxe um resultado para você, Sim, né? sim. Ainda mais se você puder ganhar alguma coisa, né? Exato. E saber que essa pessoa que você ama também pode ganhar alguma coisa e assim sucessivamente. Exato. Né? É. Por isso que eu sou apaixonado pelo marketing de rede, porque eu tenho um amor pelo que eu faço, porque dá oportunidade a outras pessoas a ganhar igual ao que eu ganho ou até mais. Sim. Ou até mais. Por exemplo, hoje eu ganho muito mais do que o cara que me apresentou o negócio. Que foi aquele que te convenceu a não comprar a máquina de chinelo. Exatamente. Então eu posso falar também, simplificando bastante, que a gente fala que todo negócio para ser bom tem que ser ganha-ganha. E o marketing de rede ele é ganha, 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 Exato. né? E cada um que vai vindo na minha rede também passa a se beneficiar tanto com o uso do produto, se o produto for bom, Sim. como também com os resultados financeiros desse Exato. uso e treinamento de outras pessoas para se tornarem também consumidoras e posteriormente vendedoras e treinadoras. Exato. Então todo mundo que está no marketing de rede tende a se tornar um consumidor, um vendedor e um treinador. Exato. Legal. É isso. Se quiser expandir, precisa ensinar outras pessoas a fazer o que ela faz, né? E eu falo, Ricardo, que todos nós estamos inseridos o tempo todo no marketing de rede. Você mesmo disse que quando a gente gosta de algo, a gente faz a propaganda. Sim. Ainda Ainda que de forma inconsciente. Inconsciente. Inconsciente, por exemplo, você tem sua Porsche, você anda na rua com ela. Cara, você está fazendo uma baita de uma propaganda para a Porsche. Sim. Mas a Porsche ela não te devolve uma porcentagem por isso. Sim. Mas nós estamos inseridos no A gente marketing. faz o marketing de rede de graça, sem saber o que está fazendo às vezes. Né? E acaba recomendando para os amigos, Sim. recomendando para as pessoas que a gente ama, porque você usou, aprovou e viu que é bom, né? Sim, sim. Cara, que legal. Que Isso resumido, é isso o marketing de rede. Marketing de rede é exatamente isso. E eu acho que muita gente tem esse paradigma de que o marketing de rede é pirâmide financeira. E aí pirâmide financeira é crime. E aí a gente fica com medo, com o pé atrás em relação ao marketing de rede, marketing multinível, vários nomes que a gente ouve no mercado, porque a gente faz essa associação com pirâmide financeira. Tem algum fundamento essa associação ou Não. é crença? Isso é falta de informação. Ignorância na acepção pura da palavra. Exato. Porque eu falo que as pessoas elas vivem de opinião e não de informação. Sim. Então, pirâmide financeira é crime. Para começar, pirâmide financeira é crime contra as leis financeiras do país, né? De qualquer país. Então, isso é crime. Então, pirâmide financeira não tem produto. Pirâmide financeira não se paga imposto para o país. Pirâmide financeira não emite nota fiscal. Pirâmide financeira não existe, não se perdura por 65 anos. Sim, é algo efêmero, porque uma hora vai estourar a bolha, né? Não Exato. tem de onde vir dinheiro. Exato. Ninguém tem uma maquininha de imprimir dinheiro, né? Sim. Diferente de quem pode ter uma máquina de produzir produtos. Exato. Né? Exatamente. Então, as pessoas têm essa crença, mas é falta de informação. Por isso é que eu sempre falo, quando eu sento com uma pessoa, eu conto a história do que é o marketing de rede. Porque, para que as pessoas não porque para mim isso, Ricardo, foi uma prova viva muito grande. O rapaz que me apresentou o negócio, que eu sou muito grato a ele, aí eu quero... Peraí, não deu tempo de ler. Pode falar, desculpa. O rapaz que me falou da oportunidade, eu sou muito grato e sempre vou ser pela vida dele, porque ele mudou a minha vida. O princípio da honra.
Ele mudou a minha vida, porque se não fosse ele, então eu até deixo os créditos para ele aí, Pedro, muito obrigado por você ter apresentado para mim, porque isso mudou a minha vida. E ele me apresentou o negócio, mas igual eu comentei, hoje eu ganho muito mais do que ele. Se fosse uma pirâmide, nunca. Sempre quem está abaixo vai ganhar necessariamente menos do que está em cima. Quem está de cima. Justamente é o princípio da pirâmide. Quem está no topo, quanto mais perto da base, maior a chance de você se ferrar na hora que explodir. Exatamente. Né? Além do que, na hora que explodir, vai todo mundo preso. Sim, exatamente. Então, existe um plano, o marketing de rede, existe produto. A empresa, ela paga todos os órgãos do país, ela emite nota fiscal, ela tem produto, é um produto palpável, você pega o produto. Então, existe um produto, existe um plano de compensação. Então, eu sempre, quando eu vou explicar, quando eu vou desenhar sobre essa questão de pirâmide e de marketing de rede, eu mostro o plano de compensação do marketing de rede. Porque nós ganhamos diferencial, nós ganhamos a diferença. Então, nós temos vários níveis, por exemplo. Certo. Então, vamos supor, o Ricardo ele é 21% e o Evandro é 3%. O Ricardo vai ganhar dessa linha que é o Evandro, ele vai ganhar 18%. 21 é a menos diferença 3. do meu percentual para o seu. 3 fica para você e o restante para mim. Então você não ganha em cima de mim, você ganha a diferença. Sim. Entendeu? Então, quando a pessoa fala pirâmide, é porque a pessoa não sabe o que é pirâmide. Porque quando ela tem a informação do que é pirâmide, ela nunca vai comparar pirâmide com marketing de rede. E eu sou um dos caras do Brasil que levanta a bandeira para falar. E por isso que eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade do podcast, de poder desmitificar essa parte que você falou. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Se não quiser responder, não precisa. Você vive hoje exclusivamente do marketing de rede? Sim, 100%. Legal. Exclusivamente disso. E você tem uma vida plena, tem uma vida saudável, tem uma vida está satisfeito, lógico, sempre com uma missão, porque a missão é boa. Sim, hoje eu vivo exclusivamente. São 9 anos, você falou? Vai fazer 9 anos. Ninguém ficaria fazendo algo por 9 anos se não estivesse plenamente satisfeito com isso, né? Só se fosse falta de opção, que seguramente não é o caso, com o conhecimento e a rede de networking que você tem. Exato, eu faço, eu tenho 100% dentro desse negócio e sou muito satisfeito de tudo aquilo que eu buscava. Tempo, então hoje eu posso escolher a hora que eu vou para academia. Eu posso escolher a hora que eu tomo café com a minha esposa. Então, por exemplo, hoje eu fiz um story no Instagram mostrando eu e a Camila tomando café sem pressa. Então, para mim, isso é muito importante. Muito. Meu mentor, Marcos Marques, fala isso, que para você ser um empresário, você tem que ter lucro e liberdade. Ele fala muito lucro e liberdade. Porque às vezes você tem uma empresa, tem um negócio lucrativo, mas ele consome todo o teu tempo. Né? Você não tem liberdade. Você tem empresário que parece que ele tem orgulho de falar, faz 12 anos que eu não tiro férias, como se fosse algo bonito. Não, é o contrário. Parece aquele monte de hipocondríaco na mesa, brigando para ver quem toma mais remédio ou quem tem mais doença. Aí ficam os empresários, não, mas eu trabalho até 3 horas da madrugada. Não, mas eu acordo todo dia 4h30 e já estou no batente. Não, é lucro e liberdade. Lógico que a gente que é empresário, a gente acaba trabalhando um pouco mais, a gente tem horário que está todo mundo descansando e a gente está trabalhando, mas também em contrapartida tem um dia que está todo mundo trabalhando, a gente fala, hoje eu vou tirar um dia com a minha família e vou ficar uns dias na praia. Eu tiro férias de 60 dias às vezes por ano. Né? Estive em Orlando agora em dezembro e janeiro, fiquei 42 dias lá e praticamente não trabalhei, muito pouco, vi um ou outro e-mail, mas e as coisas rodando melhor do que se eu estivesse lá. É lucro e liberdade. Meu mentor Marcos Marques fala com muita propriedade e eu tento viver isso. Eu sempre ensino para o meu time, Ricardo, que liberdade não tem nada a ver com falta de responsabilidade. Liberdade é uma coisa e você trabalhar para aquilo ali funcionar é uma outra coisa. Então a gente pode escolher o que a gente vai fazer ou não, mas, igual você mesmo comentou agora, mesmo você não estando presente, o seu negócio está funcionando. Você tem pessoas que estão nesse momento consumindo, tem pessoas que estão nesse momento vendendo e tem pessoas que estão nesse momento treinando outras pessoas. Né? Exato. Enquanto você está aqui batendo papo e não deixa de estar treinando aqui centenas, dezenas de pessoas a respeito do marketing multinível, né? E eu mesmo estou sendo
desbloqueado aqui, está quebrando bastante paradigmas, meu. E dentro do marketing aí de rede, você pode falar exatamente com quais produtos, o que você trabalha, qual é a empresa? Ou... Sim, eu trabalho em parceria com a Amway, que a Amway ela que começou toda a história do marketing de rede, como eu comentei com a Nutrilite. Acabei de falar da viagem para Orlando, lá em Orlando eu torço para o time de basquete dos Orlando Magic. E a casa deles, o estádio deles, até pouco tempo atrás, era o Arena Amway, né? Sim. Lá extremamente forte. Aquele estádio ele é do Orlando Magic, que é a Amway é dona do Orlando Magic. Sim. Né? Eu fui lá também em 2019, é sensacional, os blocos são todos ecológicos, aquela estrutura lá. É fenomenal, coisa linda de se ver. Bem sim. Fora que a gente joga de basquete nos Estados Unidos, é outro nível. É outro nível, você viaja, mas viaja mesmo. E, então eu faço marketing de rede em parceria com eu falo que é a mãe do marketing de rede, né, que é a Amway. E por que eu faço com ela? Porque foi ela que criou toda essa história. Eu comentei da história do Carl Hemborg, da Nutrilite. Quem fundou o marketing de rede, toda a história foi a Nutrilite. Então, Jay Van Andel e Rich DeVos, que são os fundadores da Amway, eles foram vendedores da Nutrilite. Certo. Então eles continuaram... A Nutrilite era daquele americano que morava na China, que fez o estudo das vitaminas. Carl Hemborg, que já tinha um sistema de multinível. E aí o Jay Van Andel e o Rich DeVos foram vendedores por 10 anos. E aí eles fundaram a Amway e o Carl Hemborg disse, eu vou vender a Nutrilite, mas eu só vendo para vocês. Porque vocês têm o mesmo propósito que o meu quando eu comecei. Eu quero que isso perdure. Maravilha. Por isso que... Vocês estão bebendo da fonte. Exato, exato. Então, eu escolhi a Amway por conta também de todos os meus princípios que eu tenho. Por exemplo, o primeiro, o multiuso do mundo biodegradável é o da Amway. É o LOC, limpador orgânico concentrado. Hoje se fala muito de biodegradável. Quando foi lançado esse produto? 1959. 1959. Nem se falava em sustentabilidade, ESG, agenda da ONU. Nada. Que legal. E aí eles fizeram um multiuso e aí eles começaram a desenvolver outros produtos. Então no Brasil nós temos mais de 100 produtos, todos naturais, orgânicos, biodegradáveis, botânicos, produtos que não agridem o meio ambiente, que não agridem quem está manuseando o produto. Importantíssimo. Né? São 4 linhas que nós temos no Brasil e no mundo, que é saúde, beleza, cuidados pessoais e cuidados com a casa. Então todos eles concentrados para que as pessoas possam ter uma economia muito grande. E o que eu mais acho interessante, Ricardo, é o descarte desse produto, por exemplo, que é o LOC, que é o multiuso. Porque ele é concentrado e ele limpa tudo que você imaginar. Do teto ao chão você vai limpar com ele. E ele é um produto concentrado que 1 litro dele faz 100 frascos de 500 ml. Então, quantas embalagens nós estamos deixando de descartar? Não, e não só as embalagens, mas nos Estados Unidos tem muito isso dos produtos concentrados. Sim. Quantas idas ao supermercado que você está economizando, o seu tempo, o seu dinheiro, o combustível, o desgaste do seu carro, o risco de acidente, geração de carbono, né? Então, uma vez você compra e você tem o produto ali sendo utilizado, você vai diluindo à medida que é necessário, né? Os americanos têm muito esse conceito de produtos concentrados, né? Eu não tinha pensado nessa emissão de carbono, por Vai além exemplo, do né? negócio. Vai além. Não, e o teu tempo, né? Sim. Você tem que ir até o supermercado, se expor a risco, uma série de coisas que o produto concentrado te tira isso, né? Sim. Então, assim, são produtos de primeira necessidade, então por isso que eu também escolhi. Mas eu primeiro, quando foi me apresentado isso, eu fui buscar a história. Então, hoje mesmo eu trouxe até 2 livros aqui. Legal. Que é Uma Vida Empreendedora, de Jay Van Andel, que é um dos fundadores. Aí ele conta toda a história dele, né? Ele conta toda a história de como que ele começou a empreender, ele conta a história dele antes da Amway. Legal. Então aí tem toda a história do que a Amway passou, porque você até comentou, você fez a pergunta sobre pirâmide. O governo americano, quando a Amway começou, entendeu que era pirâmide. No início da Amway, Sim. nos Estados Unidos, o governo entendeu que era pirâmide. Sim, E aí? quis cortar. E aí, junto, né, com todo as
as leis, todo o plano de compensação que a Amway tinha, e eles falaram assim, então vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar 5 anos, se vocês estão falando que não é um negócio de entrar pessoas somente, então vocês vão ficar 5 anos só com os distribuidores que vocês têm, e eu quero ver se vocês vão conseguir sustentar. Se sustentar, a gente permite o sistema de bonificação. Exato. Nesses 5 anos, a Amway triplicou o faturamento dela só com os mesmos distribuidores. E aí o governo americano bateu o carimbo e falou, não, realmente não é um negócio ilegal. Certo. É um negócio legal. Então, existe vários, nesse livro tem várias histórias no Canadá, no Japão, várias histórias que em todo o país que eles entram, existe algo que fala, não, isso não é legal. E eles vão adaptando conforme o país. É porque é uma estratégia disruptiva, né? É uma estratégia inovadora. Então, Sim. no primeiro momento, assusta e justamente por falta de conhecimento, né, por ignorância, na acepção pura da palavra, Sim. a gente faz essa associação com pirâmide, né? Sim. E é legal desmistificar e entender. Sim. Né? Então, quando eu comecei a ler a história. Então, esse é outro, Capitalismo Solidário, Legal. do Rich DeVos. Aí, esse livro ele conta a história de todos os distribuidores. Não todos, né? Mas Sim. a grande parte. Você não está aqui, né? Não, exato. Todos. Ele conta a Os história, pioneiros. isso, do comecinho. Legal. De como começou, do Solidariedade. que as pessoas tinham de dificuldade, o que elas eram. Então aí tem toda a profissão tem aí, assim, como começou. Uns eram diarista, outros eram motorista de caminhão, né? Outros eram médicos, enfim. Então ele conta toda a história. E eu acho muito interessante esse título, porque é o capitalismo solidário. Então ele fala, é você ajudar outra pessoa a ajudar a si mesmo. Legal. Né? Quantas pessoas hoje, Ricardo, não conseguem se ajudar porque está sem esperança, né? Não tem sonhos, então aí ele conta várias E é histórias. legal que às vezes muita gente tem aquela crença de que o capitalismo é junte muito para você e que se dane os outros, Exato. né? E exatamente é o contrário, né? O capitalismo é um dos melhores modelos econômicos onde eu posso enriquecer, ajudando outras pessoas a enriquecer e assim sucessivamente, Sim, né? É uma exato. terra de oportunidades. Sim. Então é com a Amway que Você trouxe um terceiro livro aí, qual que é? Estou curioso. Esse terceiro aqui é o negócio do século XXI, com Robert Kiyosaki. Que é o mesmo autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é um Isso. livro indispensável, principalmente jovens e adolescentes, né? Leitura obrigatória, Pai Rico e Pai Pobre e o Negócio do Século XXI, Sim. que aqui ele fala justamente de... Marketing de rede. Legal. Ó. Ele fala de... isso fez uma até deixei aí aberto na página, onde Robert Kiyosaki fala, se ele tivesse que começar um negócio hoje do zero, ele começaria um negócio de marketing de rede. Porque existe a possibilidade de você ter investimento baixíssimo Sim. e praticamente zero risco. Porque você está consumindo aquilo ali. Então, por exemplo, quando você ingressa na Amway, que você faz um cadastro, você recebe produto na sua casa. Se aquilo ali não foi para frente... Se consome um produto de consome altíssima qualidade. Exato. Então, é zero risco. Sim. E outra, tem 90 dias de garantia de satisfação. Então, por exemplo, a pessoa fez um cadastro, ela recebe os produtos na casa dela. Se ela falar, em 90 dias, não gostei do produto, eu quero devolver. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que no marketing de rede eu tenho o princípio vender, consumir, vender e treinar. Isso. Aí essa pessoa fez o cadastro dela, recebeu os produtos, legal, ela consumiu. E aí ela vai tentar vender. E a parte do treinamento, como que fica? Sim, aí existe um sistema de educação contínua, Ah, tá. chamado INA, Instituto de Negócios Amway. Lá é uma plataforma onde você escuta áudios, onde você tem todos os treinamentos sobre produtos. Então, um novo hoje ele entra, ele acessa a plataforma e ele tem todo acesso como vender pelas redes sociais, como vender de forma presencial, o que aquele produto faz, qual que é o rendimento daquele produto. Então, tem todo um sistema de educação. E nós, líderes, nós temos os treinamentos que a gente vai desenvolvendo entre o nosso time. Então, por exemplo,
todas as terças-feiras eu tenho o que é o chamado Ter Saúde. Eu preciso até patentear isso, porque eu criei isso na pandemia. Precisava do advogado para patentear. Temos aí. Porque eu criei ele na pandemia. Ter Saúde. Por que Ter Saúde? Porque é todas as terças-feiras e fala de saúde. É um trocadilho. Ter saúde. Legal. Fantástico. E aí toda terça-feira eu falo sobre saúde e logo após a gente tem um clube do livro. Então, todos os meses a gente pega um livro para ler e as pessoas discutem sobre aquilo. Então é terça-feira, que horas? Às 19 horas. 19 horas no qual plataforma? Google Meet. Google Meet. Google Meet. E às 20 horas, Clube do Livro, e a gente sempre fala de algum livro. Isso para os seus afiliados, para as pessoas que fazem parte da sua rede. Faz parte Já é um treinamento. Já é um treinamento. Legal. E aí nós temos, uma vez por mês, uma palestra, que é um seminário, onde vem pessoas de outros países, de outros estados do Brasil, para contar a história deles, como que eles fizeram para crescer no negócio. Então, todos os meses, uma vez por mês, a gente tem esse seminário, e a cada 6 meses nós temos uma convenção, aí já é nível nacional. Legal. Aí já vem palestrantes de outros países também, como agora nós tivemos recente. Acho que eu acompanhei esses dias no seu Instagram. Né? Então, a gente teve a convenção com um casal da Flórida, que eles têm 31 anos de negócio e 29 anos que fazem somente isso. E teve um outro também palestrante da Argentina que ele também faz isso há mais de 20 anos. Então, assim, tem todo um sistema, isso que é o legal, no negócio da Emo, Ricardo, é um tripé. Volume, porque todo empresário precisa ter volume, precisa faturar. Patrocínio, o que é esse patrocínio? Cadastrar, mostrar a oportunidade para outras pessoas. E educação. Se tiver volume, tiver patrocínio e não tiver educação, não funciona. Fica bamba o negócio. Sim. Se tiver educação e não tiver volume, também não. Não funciona. Então é um tripé. Né? Precisa ter educação, volume e patrocínio. Eu acho que isso para todos os negócios, né? Aqui na fábrica não é muito diferente disso. A gente precisa ter o volume, a gente precisa ter patrocínio, a gente precisa vender os produtos e a gente precisa educar, né, os nossos clientes a necessidade do produto, por que nosso produto é diferencial. Sim. Eu acho que esse é o tripé. Sim. Né? E treinar o pessoal interno, investir muito em treinamento e desenvolvimento de pessoas, isso é o que faz toda a diferença. Eu vejo muito isso, né? Vocês investem muito nisso e é perfeito. Por isso eu até comentei aquele dia o que era esse dia da cultura, porque vai fazendo as pessoas mesmo mudar a mentalidade. Isso se paga. O ROI é fantástico. Cada centavo que você investe no desenvolvimento de talentos tem um retorno fenomenal. E eu acredito muito que o líder é aquele que desenvolve outros líderes. Né? Não tem outra forma de desenvolver outros líderes que não através de desenvolvimento, capacitação, treinamento, mentorias, leitura, que na fábrica a gente incentiva muito a leitura, a gente faz o método da Cumbuca. Então toda segunda-feira a gente tem a reunião do sprint, né? Cada um dos líderes tem que ler o capítulo X do mesmo livro. Aqui na Cumbuca a gente sorteia o nome de um e aquele que foi sorteado ele tem 15 minutos para fazer o resumo daquele capítulo que ele leu, expor as suas opiniões e depois a gente abre para discussão. Então é uma forma de incentivar a leitura. A fábrica inteira está sempre lendo algum livro o tempo todo. Legal. Evandro, foi muito bom conversar contigo, foi fantástico, aprendi bastante aí, desmistificou bastante coisas. As portas são sempre muito bem-vindas. Se quiser fazer algumas considerações finais aí, aproveita o momento, a palavra é sua aí. Não, na verdade as considerações finais é mesmo terminar da mesma forma que eu comecei, gerando mesmo gratidão aí pela oportunidade, por abrir o espaço de eu poder vir aqui contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que é o marketing de rede, porque isso ajuda outras pessoas que têm falta de informação, não vou nem falar preconceito, vou falar falta de informação. Então isso eu quero gerar muita gratidão mesmo por poder estar aqui nesse ambiente que sempre foi muito bem falado, né? A Camila fala muito bem desse ambiente. Eu pude conversar com o Vinícius ali agora também, eu vi que o ambiente é um ambiente familiar, né? Um ambiente que deixa os funcionários assim muito à vontade. Então parabéns aí por toda a história, assim, te acompanho nas palestras, eu quero agradecer por isso. Então as minhas considerações finais mesmo é agradecer por esse momento de estar aqui, de poder abrir mesmo o meu coração e poder falar o que eu faço,
e qual é o meu propósito, que é esse, é continuar ajudando outras pessoas. Legal. Irmãozinho, as portas estão sempre muito abertas para você. Eu tenho certeza que essa é a primeira de outras oportunidades que a gente vai ter junto. Pessoal, se tiverem dúvidas, coloca aí nos comentários que a gente vai ter um segundo, talvez um terceiro, um quarto, um quinto bate-papo, e aí a gente pode abordar as dúvidas que vocês tiveram. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, quem assistiu até agora, coloca nos comentários a palavra vitamina, para a gente saber que vocês assistiram até o final, tá bom? Aproveita, escreve aí nos nossos canais, curte aí esse podcast de hoje, compartilha com os amigos, clica no sininho, para não esquecer as notificações e coloca o número da curtida, Se você foi o like número 3, coloca lá, like número 3, like número 4, para a gente saber também quem são as pessoas que estão curtindo, tá? Para a gente poder entender o nosso público e direcionar melhor aí os próximos convidados. Tenho certeza que virão outros convidados tão enriquecedores como o Evandro. Não te chamei de Leandro nenhuma vez, Eu sempre confundo, eu falo que ele parece muito com um amigo meu que se chama Leandro, e eu tenho um genro que se chama Leandro. Então, eu encontro ele e falo, ô Leandro, tudo bem? Então eu treinei para não confundir o seu nome. Seu nome, o nome da gente é algo muito importante, Mas não é por maldade, não. Você me lembra muito meu amigo Leandro mesmo. Mas foi um prazer receber aqui o Evandro Rios, especialista em marketing de rede, e desmistificou e explicou muita coisa para nós. Pessoal, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês são muito importantes para nós. Beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos em breve. Muito obrigado. É isso aí.